Olá pessoal, boa tarde. Hoje na aula de hoje vamos falar sobre a idade média versus idade moderna, essa transição, essa mudança de pensamento das pessoas naquele período, as conexões entre os povos africanos, europeus e americanos, né? E aonde que nós estamos inseridos nisso? Nós mesmo, o Brasil, está inserido nessas conexões. Então, voltando no ano de 1500, com a chegada dos portugueses no nosso litoral, mais precisamente em Porto Seguro, né, que a cidade se deu o nome de Porto Seguro porque era um porto e era seguro mesmo para os portugueses ficarem ali, né, por bom tempo. Ali já se começou, né, o primeiro comércio com os índios, comércio do pau-brasil. E também já vamos, né, vendo o porquê esse comércio trouxe consequências muito ruins para os índios, no sentido de doenças, mais precisamente, né? Mas esse comércio aí se deu de 1500 a 1530, vamos chamar, não vamos chamar não, chamado de período pré-colonial, né? Então, isso quer dizer o quê? Que quando os portugueses chegaram aqui no nosso litoral, já existiam os índios, né? Assim como toda a América, América Central, nas ilhas do Caribe, México, em toda essa região das Américas existiam os povos ameríndios, incas, maias, astecas, e aqui no Brasil eram os índios que viviam no nosso litoral, no interior do Brasil, aos milhares, né, com as suas crenças, com as suas religiões, com os seus costumes, e nunca tinham visto as embarcações chegando, nunca tinham visto novas pessoas, roupas, né, as ferramentas, armamentos. Para eles foi tudo uma grande novidade. Então, o comércio do pau-brasil começou com os índios, né? O primeiro comércio aqui no Brasil começou com o pau-brasil. Os índios levavam o pau-brasil até, né, a nossa costa brasileira lá e era carregado nos navios porque o pau-brasil os portugueses tinham um grande interesse pelo pau-brasil, né? Uma madeira muito nobre, uma madeira que sai uma tinta vermelha, onde se pode pintar, se pode, né, fazer várias coisas. Então, Portugal, naquele momento, né, estava aí atrás de comércio com as Índias, atrás de especiarias, né? Portugal estava, né, naquela rota no Oceano Atlântico que passa pela África e que vai até a Índia buscando especiarias que para eles era de muita importância. Então, o pau-brasil também se tirava a especiaria que era a tinta. Então, esse comércio começou com os índios, com os nossos índios aqui. E com os portugueses vieram também os jesuítas, né, que é uma ordem da Igreja Católica, né, que também nós vamos entender mais à frente o que os jesuítas fizeram aqui no Brasil, certo? Mas também vamos falar aqui de uma coisa, de uma cicatriz muito grande que nós temos na nossa história, que foi a escravidão. Né? Para a gente entender um pouco o que aconteceu ontem na nossa colonização, no início da nossa colonização, e o que acontece ainda hoje, né? A miscigenação, os preconceitos. Então vamos entender por que os negros africanos, por que eles é que foram escravizados e não os índios que já estavam aqui.
para vocês entenderem, a escravidão é algo que já existia lá na África por guerras, né, disputas de territórios, né, por diversos motivos, mas nunca por cor de pele ou etnia. Né? A gente sabe que a África é muito grande e lá tem a região do Ocidente, tem a região do Oriente, né, que foi também escravizada pelos árabes, que foram grandes mercadores de escravos, os árabes, mas os portugueses no século XVIII bateu todos os recordes em termos, se especializaram em escravizar os negros africanos e vender para os senhores de engenho para as lavouras de cana-de-açúcar, que o açúcar na Europa era algo de muito luxo, era algo assim, valia muito, né? Então, aqui no Brasil, você começou a monocultura, a lavoura eh, de, de, de grande escala, né? Grandes senhores de engenho com muito dinheiro que vieram de Portugal e depois também brasileiros, né? Já nascidos aqui no Brasil, que fomentaram esse comércio e essas lavouras de cana-de-açúcar, né, que seria uma segunda economia aqui no Brasil, e foi realmente usado o trabalho escravo. Mais de 5 milhões de escravos vieram para cá, né, muitos não sobreviveram nessa viagem da África até o Brasil pelo Atlântico aí em péssimas condições, né? Mais de 40 dias dentro de um porão do navio, chegavam aqui muito debilitados. Então, essa é uma mancha, essa é uma cicatriz muito grande que nós temos na nossa história, né, que foi a escravidão. E está muito ligado à conexão entre essas três sociedades, esses três povos, esses três continentes, né, tanto o europeu, quanto o americano e quanto o africano. E fica na nossa reflexão o porquê que existe tanta distinção de cor ainda hoje, né? Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia com pessoas negras, com pessoas pardas, né? E naquela época já era difícil a vida de um escravo, imagina, né? O que aconteceria depois? Pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma após a, a sua soltura em 1888, né, com a abolição da escravatura. Então a gente sabe que antes já existiam a lei do ventre livre, pessoas acima de 65 anos, os que conseguiam chegar, né, até 65 anos, porque a gente sabe que não passavam dos 40 anos, muita coisa não continuavam sendo escravos. Continuavam sendo escravos da sua própria história, da sua própria existência, da maneira como foram trazidos à força para cá. Então fica uma grande reflexão, né, do nosso país, do Brasil, que foi um Brasil que utilizou muito o escravismo, né, que chegou a um dado momento que tinha mais escravos no Brasil do que pessoas morando aqui naquela época, né, no século XVIII, que foi o auge da escravidão aqui no Brasil. Fica essa reflexão, né, dessa ferida que está aberta e que jamais será fechada, jamais será fechada. Fica uma reflexão para todos nós que temos esse sangue africano, né, correndo nas nossas veias, e a gente olhar um pouquinho diferente para os nossos irmãos, as pessoas que de outra cor, de outra origem. E também não estamos aqui para julgar o povo europeu, portugueses, não, nada disso. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa história com muito respeito e muito amor por aqueles que começou o nosso Brasil de verdade, que são os índios, que são os africanos, né? Deixando bem claro aqui que os índios, eles tiveram uma certa proteção da igreja, né? E dos jesuítas. Já os africanos tinham até uma bula papal, que autorizava os portugueses a escravizar os africanos. Né? Na bula ali dizia que os africanos eram parentes de
pessoas lá ligadas a Noé e que eram pessoas pecadoras. Então, quem não era cristão, quem era de outra religião, ou sarraceno, ou de outras culturas religiosas, poderiam ser escravas e trabalhar até a morte. Então fica isso para a nossa reflexão, o quanto o Estado tem de responsabilidade, o quanto a Igreja tem de responsabilidade sobre essa prática de escravidão no passado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos.